de algo que foi tomado e emprestado do Senhor. O Senhor revelou há alguns anos para que as famílias fizessem penetração do lar, o Senhor daria experiências marcantes na vida de Jesus. Se você tem uma ideia, São Paulo foi caminhado em janeiro deste ano. Foi levado por sessão, consultado ao Senhor, sobre o nome, inclusive, e há outras bênçãos para ser agregadas nesse louvor. E hoje nós estamos cantando na igreja. E a pergunta que eu faço para os irmãos é: qual é o objetivo de um louvor? Se não, qual é o objetivo do louvor? Se não prestarmos a nossa adoração ao Senhor. Eu creio que não há ninguém que vai cantar um louvor a Deus que não tenha o propósito de render gratidão ao Senhor. Aleluia, Deus. Eu queria que a irmã Cidinha contasse mais detalhes essa experiência que ela viveu em relação a esse louvor. Eu microfone para ela. Toda palavra isso. Amém? Então, essa experiência, como o pastor já falou, há muitos anos atrás o Senhor revelou que ali em Alagoas, e as famílias que estivessem ali e fizessem um texto de oração em seus lares durante 5 minutos. Os 5 minutos era para orar pela salvação dos familiares. E à medida que os irmãos obedecessem essa revelação do Senhor, o Senhor iria abençoar não só os familiares, salvar, mas também os lares que estivessem cumprindo essa orientação. Eu não era casada ainda, então eu pensei assim: quando eu casar, eu vou levar isso para meu lar. Então eu vou fazer esse período de oração. Quando eu cheguei aqui, eu não fiz assim que eu cheguei, né? Depois de um tempo, o Senhor falou comigo em um sonho e disse que era para a gente fazer esse período de oração. A gente começou a fazer esse período de oração, depois passou uns dias, esqueceu, o Senhor voltou a cobrar. Um certo dia eu estava lendo a Bíblia e o Senhor me lembrou do que ele tinha falado no sonho, que era para a gente voltar a fazer esse período de oração. Então eu disse assim: quando o Rafael chegar, depois que a gente chegar da igreja, a gente vai fazer esse período de oração, 5 minutos. Então a gente foi e cumpriu. No momento que a gente estava fazendo esse período de oração, orando, Rafael estava orando e ele falou assim: o Senhor está aqui. Quando ele falou: o Senhor está aqui, aí o Senhor deu esse louvor. Eu comecei a ouvir esse louvor, milhares assim, irmãos cantando, as vozes, os homens, separação e tudo. Nada que foi assim por um acaso, foi o Senhor que revelou. Então, ele me revelou aquele louvor. Eu conheci esse louvor. Eu perguntei a todo mundo assim: não, esse louvor é conhecido, não é possível, ninguém conhece esse louvor. E eu fiquei tentando lembrar, passou o tempo, eu fiquei tentando lembrar, procurando coletâneas, as ligas que eu tinha e tal. Eu fiquei tentando lembrar como era o resto do louvor, porque até então eu só tinha lembrado uma parte, só tinha uma parte. E eu fiquei assim, fui orar à noite e comecei a orar: Senhor, dá o resto do louvor, como é o resto do louvor? Como é? Aí o Senhor completou. Então, essa é a experiência. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Há muitos que nós precisamos, há muito a ser conquistado no Senhor. Há muito para ser alcançado no presente do Senhor. Somos todos nós, nessa noite, que tem muitos de nós, talvez todos nós, temos muitas necessidades, mas estamos buscando alcançar essa necessidade com recursos nossos. Não vamos tomar posse daquilo que vem do Senhor com recursos que são nossos. Interessante a experiência que a mãe relatou: 5 minutos de oração. 5 minutos de oração. E eu aproveito para lembrar aqui
A revelação foi que orasse no lar. E as irmãs das quartas-feiras têm vivido essa experiência também, o ciclo de oração na igreja. A igreja é a extensão do lar. É o momento das irmãs se entregarem ao Senhor, se derramarem no Senhor e importunar ao Senhor. A expressão aqui no texto, olhando é isso, um amigo inoportuno. E se te ora em troca para receber do Senhor aquilo que não pertence a Ele, para oferecer a alguém. O louvor da igreja fiel é isso. Nós recebemos da eternidade algo que não pertence a nós para apresentar o amigo que está ao nosso lado. Jesus é esse amigo, meus irmãos, que tem vindo todos os dias nos visitar, tem prazer em vir nos visitar. E ao vir nos visitar, o que nós temos ofertado a Jesus? O que nós temos para ofertar ao Senhor? Então nós vemos ao culto, nós dissemos que é a extensão do nosso lar, não há divisão entre a igreja e o lar do céu. O que nós temos para ofertar ao Senhor? Os dons espirituais, o louvor revelado. O louvor revelado nesse dia não pertence a ela. A partir do momento que ela tomar posse dele, não é meu, então já não é mais do Senhor. O amigo aqui pediu algo que não pertencia a ele. 3 pães. Uma experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O dom espiritual não pertence ao irmão que foi usar o dom. Ao dom do corpo, da igreja. Pois não é ele que tem o dom. Não, o irmão é usado o dom porque é muito inteligente, é muito eficaz. Não. É algo dado pelo Espírito Santo de Deus. É algo que o Senhor nos dá, porque nós vamos até Ele buscar. E vamos, meus irmãos, em hora inapropriada. Inapropriada. Sabe por que inapropriada? Porque o desejo do Senhor, você nos contou, era conceder essa experiência até antes. O desejo do Senhor é conceder experiências bem maiores para nós. O desejo do Senhor é que cada um dos irmãos que estão aqui, eu me incluo no grupo, é que nós tenhamos maior maturidade espiritual, maior intimidade com o Espírito Santo, maior sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Está obreiro, o senhor quer que seja diácono, está diácono, o senhor quer que seja ungido, pastor. Mas o irmão ou uma pessoa louca não vai atingir a função do pastor na igreja, mas o galardão está reservado para aquele que quiser. O galardão não é decorrente de uma função aqui, de um cargo na igreja, uma função na igreja, uma posição na igreja. O galardão é fruto do trabalho, dedicação ao nome do Senhor. Nós ouvimos hoje no EBD pela manhã, na eternidade os seus servos o servirão. O Senhor reinarão para todo sempre por ele e o servirão. Que coisa gloriosa. Servir ao Deus que nos amou de uma forma tão especial como a eternidade. Mas interessante que essa servidão é algo tão glorioso que ao mesmo tempo o Senhor fala assim, vocês estarão sentados no trono, assim como eu me sentei no trono do Senhor. Nós vamos reinar com Cristo por toda a eternidade. Não é algo que o Senhor está colocando em cargos no plano, não, é algo importante para a igreja. A igreja tem uma responsabilidade sobre ela. E o propósito do Senhor é levar a cada um de nós a viver essa experiência de uma intimidade com o Senhor. E não há competência pessoal, e não há argumento para dizer, não, eu não tenho, eu não alcancei ainda, porque me falta preparo técnico para isso, não. Eu vou alcançar no dia que eu buscar o Senhor. Eu vou alcançar no dia que eu pedir ao Senhor. Eu vou alcançar no dia que eu for até o Senhor. Aleluia, Deus. Para Glória a tomar o Deus. que não me pertence. Para apresentar aquele que se fez meu amigo por amor à minha alma.
nenhum de nós está livre dessa condição que o pecado lhe fez separação de Deus e do homem. Havia uma amizade tão próxima que Deus ia todos os dias a estar com o homem, assim a palavra descreve a viração do dia. Mas a desobediência, o pecado nos afastou do Senhor. Com realidade está inserida nas nossas vidas. Mas o Senhor Jesus, sem nenhum pecado, ele se fez homem para morrer na cruz por nós, para que nós alcançássemos a remissão pelo poder do sangue de Jesus. Então, ele vai restabelecer uma amizade com o Pai. Ele vai estabelecer uma amizade que havia sido quebrada pelo pecado. E hoje nós temos Jesus como o nosso melhor amigo. Aleluia. Glória a Deus. Então eu vou falar do melhor amigo, né? Jesus, o amigo melhor, por isso, não dá esse louvor, por isso. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo que não está querendo sacrifício de ninguém, não está querendo religião, comportamento religioso. Eu sou Maranata, né? Eu sou Maranata. Não está querendo isso. Sou a amizade aqui que nós vamos apresentar a este amigo que vem nos contar todos os dias e assim o fará até que os nossos séculos. É aquilo que não nos pertence, mas que foi nos dado por revelação deste Senhor. Jesus morre.
Ah, mas é pela razão, é inatingível, é algo complicado de se vivenciar. Não, porque não depende de nós. Não depende de nós. Caminhar na presença do Senhor é uma experiência de busca, de pedir a Deus: Senhor, eu desejo viver uma experiência de maior intimidade com o Senhor. Eu quero apresentar ao amigo que está na minha casa o louvor, a adoração, a glorificação. Eu quero tomar algo que não pertence a mim, algo que não é por direito meu, mas eu, pelo poder do Senhor Jesus, eu ouso evitar fazer o Senhor para pedir essa bênção. E aí, no momento, não oportuno, sim, vai até meia-noite. Meus irmãos, quando nós fazemos isso, a bênção vem para a nossa vida espiritual, mas também as bênçãos vêm em relação à nossa vida secular. Por que eu estou dizendo isso? O Senhor conhece a necessidade de cada um dos irmãos. O Senhor não está insensível a uma infidelidade. O Senhor não está insensível a um conflito no lar. O Senhor não está insensível a um momento de aflição, uma dor. O Senhor não está insensível à realidade que nós estamos vivendo. Não. E vou dizer mais para os irmãos. Alguns irmãos que estão a bênção da dor. A bênção já é sua. Você está atrasado em tomar posse da bênção que pertence. Mas o autor, aquele que vai te levar a viver a experiência de apossar essa bênção, é o Espírito Santo de Deus. Por isso o Senhor nos orienta a buscar esse momento de comunhão. É 5 minutos só que nos orientou para as famílias. Só 5 minutos de comunhão com o Espírito Santo. E ele dá a experiência e marcar a vida dos irmãos muitos e muitos anos. Só 5 minutos. Meus irmãos, nós estamos chegando, aproximando de um evento que vai acontecer dia 29 agora, chamado Prometas e Festas, mais uma vez este ano. E o que tem a ver esse evento com o texto que nós estamos falando? É uma oportunidade também de vivermos uma experiência com o Senhor, de ver o nosso pedido ser respondido, o nosso clamor ser ouvido pelo Senhor, e ver respostas, ver sinais da operação do Espírito Santo de Deus de forma milagrosa no nosso meio, na nossa família, no nosso papel de trabalho. Então, somente basta que obedeçamos à voz do Senhor. Tire o tempo de buscar a experiência com o Senhor. Somos todos nós essa noite. Se nós chegarmos aqui, algum de nós veio até aqui, caminhando com dificuldades, usando luz artificial para iluminar o caminho que estava passando, luz que mesmo havia produzido. Ao chegar aqui, o Senhor nos mostrava que havia luz que não foi produzida por nós e que foi resultado de uma intervenção da eternidade após a Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor está aqui. O Senhor está neste lugar. Aleluia. Ele quer renovar a nossa fé. Ele quer nos dar comunhão. Ele quer nos fazer crescer espiritualmente. Ele quer fazer com que cada oportunidade que subimos da casa do Senhor seja a oportunidade de ter uma grande experiência com o Senhor. O Senhor está aqui. Ele quer que a comunhão seja restabelecida com Ele todos os dias, de forma que possamos viver com a esperança de uma eternidade com o Senhor. Meus irmãos, o Senhor estará aqui no dia do Prometas e Festas.
o evento ficará mais ou menos importante à medida que você se envolver com ele. Você identificar um amigo que é amigo do Espírito Santo, sabia disso? Um amigo que é amigo do Espírito Santo, porque o Senhor tem sim identificado pessoas que quer resgatar. E Ele quer fazer isso usando quem? Alguém que está lá fora, que não conhece o Senhor? Ou alguém que já foi até os pés do Senhor e já viveu uma experiência com Ele? Ele quer usar a igreja. Há pessoas que são amigos do Espírito Santo que ainda estão lá fora. E o Senhor quer nos usar para que nós possamos levar algo para Ele, não nos pertence algo que nós vamos tomar emprestado do Senhor. E vamos dizer às pessoas que o Senhor tem uma mensagem para nos dar. O Senhor está aqui hoje. O Senhor estará aqui no dia 29. E Ele quer me dar uma experiência de maior. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Exaltado teu nome, meu Senhor. seja o teu nome. Aleluia. Glória a Jesus. Presença maravilhosa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome, meu Deus. Glória a Jesus. Aleluia.